Olá, professores, sejam todos bem-vindos ao nosso último encontro de estudos da TPC do Aprender Sempre, né? Nós estamos aqui hoje, quarta-feira, para os professores de língua portuguesa, os professores do ensino médio, da primeira, da segunda e da terceira série, e quinta-feira, quem está nos assistindo na quinta-feira, para os professores de matemática, da primeira, segunda e terceira série do ensino médio, para tratar de um tema super bacana que a gente escolheu aqui. Mas antes, eu vou me apresentar. Eu sou professora Rosana, professora de matemática, formadora aqui da EFAP. É um prazer estar com vocês. Eu sou uma senhora de 63 anos, branca, eu uso óculos, uso um batomzinho vermelho, brincos pequenos. Hoje estou com uma blusa, nosso time aqui hoje está tudo de azul, vários tons de azul. Estou com uma blusa azul clara, com umas manchinhas brancas, estou sentada, atrás de mim eu tenho uma porta. Agora eu passo a palavra para a professora Márcia, para se apresentar, e depois para a professora Vanuzzi, para que a gente possa começar aí esse momento, ou essa manhã de estudos, ou essa tarde de estudos, quem estiver estudando à noite, essa noite aí de estudos. Passando a palavra. Olá, tudo bem, professores e professoras? Sejam todos bem-vindos. Oi, Rosana, Vanuzzi também, estamos aqui. E vamos também ter por foco aqui o tema central, leitura e escrita, pensando no projeto integrador, falando sobre interdisciplinaridade. Mas farei aqui uma audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de olhos claros, estou usando um óculos de aro transparente, tenho os cabelos loiros até a altura dos ombros, estou vestindo, como disse a Rosana, um azul claro, sem combinar, combinamos. Atrás de mim tem aqui uma parede de cor gelo, tá bom? E, Vanuzzi, pode fazer as suas apresentações também? Olá, professoras, Márcia, Rosana, muito obrigada pela participação, André e o Laércio aí que nos acompanham. É um prazer estarmos aqui com vocês para mais uma discussão, mais um momento aí de aprendizado, né, de construção de conhecimentos. Estamos hoje com uma proposta aí de trabalho interdisciplinar, dando sequência, então, à parte 1 desta pauta de etapa, né, hoje aqui com a parte 2, para aprofundarmos um pouco mais essa discussão, e esperamos que seja facultativo para vocês, não é? Que seja de grandes perspectivas aí de ampliação desses conhecimentos. Eu sou uma mulher de pele levemente morena, tenho cabelos castanhos abaixo dos ombros, estou usando uma roupa azul marinho, óculos, atrás de mim há um painel em madeira com algumas fotos, né? Então, vamos seguir com as nossas discussões. Marcinha, vamos lá? Vamos lá, então, pessoal. A professora Márcia vai colocar para a gente aqui o material da nossa formação. Quando a professora Vanuzzi ali, ela agradece a Laércio e a André, são nossos intérpretes aqui de Libras, que estão nos acompanhando hoje, estão sempre enriquecendo aí, contribuindo muito com o nosso trabalho. Então, professores aí do ensino médio, o tema gerador dessa segunda parte, né, da formação, que é a formação de etapa, a gente vai trabalhar com formação interdisciplinar de apoio à prática pedagógica, falando sobre a leitura e a escrita em todas as áreas aí do conhecimento. No próximo slide, nós temos, vocês podem acessar para o ano que vem, quem tiver interesse, buscar aí ideias, sugestões, dentro do material do Aprender Sempre. Nós trazemos aqui uma reflexão para 2023, né, para que vocês, já no planejamento de 2023, pensem em trabalhos, né, com projetos interdisciplinares, né, vocês podem ter o material do Aprender Sempre como subsídio também para planejar esses projetos. No próximo slide, a gente deixa para vocês aí todos os roteiros formativos, tanto de língua portuguesa e matemática. Quem não teve a oportunidade de acessar, vocês podem acessar os 4 roteiros formativos de língua portuguesa, os 4 de matemática, que estão disponíveis aí pelo QR Code, vocês serão direcionados aí para os roteiros, que é a trilha formativa de cada bimestre, de tudo que nós trouxemos para esse ano de 2022, tudo que a formação, que eu gosto de chamar de momentos de estudos, trouxeram para 2022 aqui, né, com o nosso
sempre o nosso grupo, né, estudando junto com vocês, professores da rede, né, professores, gestores, PCs da rede, o que nós trouxemos para que vocês pudessem estudar nos ATPCs. Eu vou rapidamente agora falar sobre os nossos objetivos dessa ou manhã, ou tarde, ou noite, dependendo do horário que vocês estejam nos assistindo. Vamos retomar a formação, né, da etapa 1, né, que é a integração interdisciplinar entre língua portuguesa e matemática, tá legal? Como tema central, leitura e escrita, compromisso das diferentes áreas do conhecimento. Isso é bem forte, né? O quanto a leitura e a escrita, ela é compromisso de todas as áreas do conhecimento, né? Na área de matemática, de ciências humanas, áreas de linguagens, né? Nós vamos rever concepções acerca da interdisciplinaridade, com foco nos multiletramentos, a partir das diferentes modalidades de linguagem. Quais são essas modalidades, né? Hibridismo, multissemiose, multimodalidade, para o contato e apropriação de variados gêneros textuais. Vamos discutir brevemente, né, uma coisa que vocês fazem bastante, né, como alcançar a interdisciplinaridade por meio de um projeto integrador. Então, a gente trouxe aqui um projeto simples, integrador, para conversar um pouquinho com vocês. O próximo slide nosso é retomar a formação e a integração interdisciplinar com foco na leitura e na escrita. E aí, a próxima imagem aqui a gente traz, nós aqui, eu não estava, né, no encontro passado, mas professor Valdir, professora Vanuzzi, professora Márcia, discutiu com vocês também, trouxeram esse tema, né, super bacana, que é falar sobre a interdisciplinaridade, fizeram essa discussão junto com vocês, trabalharam lá também um pouco, falaram também um pouco sobre o raciocínio lógico, né, algumas ideias que o professor Valdir trouxe para a reflexão, e hoje, dando continuidade, aprofundando um pouco mais, né, nós trazemos um complemento para falar sobre a interdisciplinaridade, tá bom? Então, nós estamos na nossa segunda etapa, segundo momento da nossa formação. Aqui tem um slide bem bacana que eu gosto, né? Eu adoro cores, né? Quanto as cores falam, né? Então, aqui é a integração entre as disciplinas, né? A gente fala de integração já há muito tempo, né? Mas a gente consegue fazer essa integração, a gente vai comentar aqui, por meio de projetos, certo? Isso vocês aí nas vossas escolas, vocês já estão pensando, Rosana, Márcia, Vanuzzi, a gente já trabalha faz tempo com projetos, né? Então, quanto mais a gente trabalha com projetos, né, olhando para todas as disciplinas aqui que nós temos, né, quanto mais a gente consegue, não é tudo também que conseguimos fazer por meio de projetos, mas o que a gente conseguir fazer essa interação para olhar para um determinado conteúdo, determinado tema que seja emergente, né, do nosso grupo de alunos, é muito bacana esse trabalho. Ele dá trabalho, professores? Dá sim, muito trabalho. Isso eu sei que vocês sabem o quanto trabalhar com projetos dá trabalho, mas é gratificante. Eu gostaria de passar a palavra para a professora Márcia, que ela quer falar alguma coisinha. Pois não, Márcia? Não, então, eu acho que aqui dá para a gente pensar nesse integração interdisciplinar, nesse contexto de que os estudantes também podem ser protagonistas, né, quando eles pensam também sobre o tema, quando eles também colocam ali um roteiro juntamente com o professor para a elaboração desse projeto integrador, que mais para frente iremos falar com um pouquinho mais de detalhes. Então, essa questão da aprendizagem usando também essa forma coletiva, né, do aprender, intercambiando com outras áreas do conhecimento, é muito importante. Eu acho que é isso que fica pensar nesse projeto, como você disse, mas eu já trabalho tanto com a questão da interdisciplinaridade, o que mais tem de novo, né? Então, assim, não há uma receita de bolo, mas há, sim, na verdade, o praticar. Essa prática tem que ser contínua. E sabemos que 2022 não será, mas que sim podem ser pensados para 2023, tá bom? Então, acho que é isso. Mais alguém que gostaria de falar? Vanuzzi, mais algum comentário? Podemos seguir. Podemos seguir, Márcia. Então, tá bom. Aqui, nós vamos começar o nosso segundo momento, Rosana. Posso
continuar Sim, aqui sim. no segundo momento, né? Aquele Ok. momento em que eu também gosto, né, às vezes, de fazer uma pequena pausa e conversar com vocês, olho no olho, para quem estiver nos assistindo, para que vocês possam ouvir um questionamento, refletir sobre e também fazer as suas anotações. Já houve alguns comentários dos nossos formadores que trabalham conosco de que muitos professores fazem essas anotações e depois vão lá na TPC e discutem com seus pares. Esse que é o enriquecimento daquilo que nós estamos propondo em todas as nossas formações, né? Então, a partir de vocês ouvirem, né, ou assistirem aqui o questionamento, façam uma pequena pausa e partam aí para fazer essas anotações, tá bom? Então, iremos aqui apresentar o questionamento para que vocês possam refletir, mas em seguida nós podemos aqui e teremos, né, que dar uma possível resposta para isso, tá bom? Então, vamos lá. A pergunta é: de que forma as práticas textuais de escrita, envolvendo os multiletramentos, podem contribuir para a organização de um trabalho interdisciplinar entre a língua portuguesa e a matemática? Eu sei que essa formação ela está indo também para os professores de matemática, e eles podem ter dificuldade de pensar o que são multiletramentos, não é? Mas coloquem aí o que já ouviram, a própria palavra, né, tem um sentido variados, né? E letramentos também, que está sempre relacionado à questão da leitura e da escrita também. Então, pensar sobre isso também para os professores da área da matemática é fundamental, para que vocês também possam fazer as suas anotações aí e checar, né, se realmente sabiam e fazer aí com esses conhecimentos de mundo que cada um tem, né, uma observação daquilo que, claro, é só mesmo não ter uma resposta certa, né? Não ter uma resposta evidente, é só essa aqui, pronto, fechada e única. Nós também sabemos que há outras possibilidades de vocês pensarem sobre esse questionamento, né? Então, nós temos aqui como base Rojo e Moura, que falam sobre os multiletramentos, que têm por finalidade trabalhar com variadas tecnologias. Isso é muito importante no mundo atual, né? Áudio, vídeo, mapas, blogs, jornais, revistas, celulares, gráficos, infográficos, entre outros. Também abordam a diversidade de linguagens presentes na escola e na própria sociedade. Então, é muito importante que os estudantes, tanto da área da matemática quanto da língua portuguesa, entendam que os gêneros textuais estão sempre na vida cotidiana deles. E, para isso, eles precisam conhecer, para poder até escrever melhor, ou então se defender de alguns momentos de defesa de um ponto de vista, por exemplo, né? E permite também ampliar as vivências culturais e hipermodais dos meios digitais. Então, quando nós falamos em vivências culturais, estamos pensando também naquela cultura popular, onde estão também envolvendo a arte de rua, também muito evidente hoje no mundo moderno. Nós temos também a ancoragem da multiplicidade cultural, como eu disse, das populações, pensando aí na semiótica e na constituição dos textos que envolvam também os nossos estudantes, né? Então, agora, estamos pensando aqui o que é interdisciplinaridade, né? Aí nós temos aqui um conceito de que a interdisciplinaridade ela está envolvendo, ancorada, né, na pesquisa, como disse a Rosana, né? É muito importante pensar na questão do meio, por meio de projetos, pois a aprendizagem não é somente a reprodução do saber, mas também uma construção política e social. Enquanto que os estudantes pesquisam e discutem, né, os temas, eles estão agindo socialmente e politicamente também. Assim, é preciso contextualizar e produzir com os estudantes variados gêneros textuais, tendo por base aí os multiletramentos. Então, a questão da interdisciplinaridade, nós sabemos que é um diálogo entre uma ou mais disciplinas sobre um determinado tema. Por isso que deve envolver também não só a matemática, como também outras áreas do conhecimento. Não é muito bom atribuir somente à língua portuguesa a produção da leitura e da escrita, né? O bem falar e o bem escrever não depende somente da língua portuguesa, mas sim no conjunto de todas as outras áreas do conhecimento. A socialização desse conhecimento é de suma importância, porque nós pensamos a não fragmentação dos conhecimentos, né? Muitos teóricos discutem a questão da complexidade da educação, pensando que o conhecimento é
algo complexo e está sempre ligado a tudo, né? Matemática está muito vinculada à língua portuguesa, à geografia, à história, outros áreas também. A pesquisa interdisciplinar, ela provoca reflexão sobre questões existenciais e intelectuais. É por isso que nós dissemos que toda essa soma desse projeto que vão trazer para os estudantes sentido para o aprender, né? Acho que ficar sentado enfileirados numa sala de aula, os estudantes não conseguem mais. Então, nós precisamos sempre motivá-los a pensar e a refletir por meio desses projetos também, que são fundamentais. Quando nós pensamos na interdisciplinaridade e os multiletramentos, nós estamos falando de textos multimodais e multissemióticos, né? A multimodalidade está muito vinculada a marcas que os textos nos trazem. Essa própria imagem também já nos mostra, né, um texto aqui multimodal e multissemiótico, porque vocês estão vendo um guarda-chuva, né, que nós estamos querendo dizer, é ele que abarca, né, essa interdisciplinaridade e os multiletramentos estão abarcando aí esses conceitos. O que é o hibridismo? Né? São gêneros textuais que contêm outros gêneros textuais também inseridos no próprio gênero. Né? Então, esse hibridismo está, de certa forma, vinculado à multimodalidade com esses traços, né, de cores, fontes diferenciadas, tamanho da fonte, o itálico, o negrito, o sublinhado, são recursos Os multissemioses estão envolvendo aí, no mínimo, a linguagem verbal, vinculada à visual, como fotos, ilustrações, cores, e por aí afora, né? Então, nós temos todo esse conjunto, espero que, de uma forma muito sucinta, né, abordar o multiletramento, que é tese para vários cursos, né? Mas que nós podemos aqui, então, pensar. Aqui eu chamo a Vanuzi para nos auxiliar nessa questão da explicação sobre o que é multiletramento, alguns exemplos, né? E a multiplicidade de linguagens. Pois pode falar, Vanuzi? Isso, Marcinho, muito obrigada aí parabéns, né, pela explanação em relação a alguns pontos, alguns aspectos, como você bem disse, tratar de multiletramento aqui nos permitiria horas e horas de conversa e de discussão, não é? Mas alguns pontos importantes, então, ao que nós queremos apresentar aqui para vocês em relação ao multiletramento. Estamos, então, propondo uma atividade interdisciplinar, uma proposta interdisciplinar, a partir, então, do trabalho, da leitura em todas as áreas do conhecimento, em todos os componentes de todas as áreas, e para isso, retomando um pouquinho do que foi feito lá na parte 1 desta pauta de etapa, em que nós apresentamos para vocês um texto, e esse texto trazia um gráfico, né, que representava com outras linguagens todas as informações que tinham sido apresentadas no texto. Então, em função disso, Marcinha, só para fechar o que você trouxe aí muito bem sobre essa perspectiva do multiletramento, o que é essa multiplicidade de linguagem, né, presente, então, nesses textos que nós estamos apresentando para vocês aqui, como uma sugestão, como uma base para o desenvolvimento desse trabalho interdisciplinar? Marilda Martins, que está nos comentários, vocês podem ver depois também, ela diz que o trabalho nessa perspectiva da interdisciplinaridade integra as disciplinas, mas mantém a individualidade, ela mantém as especificidades de cada componente. Então, assim, não significa deixar de lado o que cada professor precisa ensinar, não é? Mas é preciso considerar a importância, a relevância dessas múltiplas causas ou fatores que intervêm sobre a realidade e que permitem trabalhar, então, todas as linguagens necessárias aí para a constituição de conhecimentos sistematizados, não é, Márcia? E o gráfico é um gênero textual que permite isso de uma forma bastante interessante, bastante ampla, e oportuniza aos nossos estudantes, então, diferentes aprendizagens, certo? Então, é nesse sentido que, ao apontarmos para vocês aí os multiletramentos e essa multiplicidade de linguagens presentes não só nos gráficos, né, mas em outros gêneros textuais, nós estamos enfatizando que, para além de ler vários códigos, nós estamos, então, possibilitando aos nossos estudantes a ação protagonista, né? A oportunidade de eles participarem, de eles construírem esses gráficos, de eles desenvolverem diferentes pesquisas aí, né? A partir de práticas comunicativas,
para que eles também estabeleçam outras aprendizagens, como a interação social, né, a empatia e várias outras competências que estão aí apresentadas nessa proposta de formação integral, certo? Então, para facilitar esse trabalho, olha, nós apresentamos aqui para vocês que esses multiletramentos aqui, nessa perspectiva de projeto interdisciplinar, envolvendo aí não só língua portuguesa e matemática, mas trazendo outras áreas também, esses gráficos, né, que poderão ser construídos a partir dessa proposta, do projeto, do modelo de projeto que nós vamos apresentar para vocês daqui a pouco, existem inúmeras possibilidades. Então, tudo vai depender da intencionalidade das pesquisas, da intencionalidade do trabalho. Mas é importante destacar aqui alguns aspectos, então, em relação a esses gêneros textuais aí que vem, né, nós chamamos de gráfico. É importante perceber que eles apresentam uma estrutura única, né, básica, independente do modelo. Eles apresentam normalmente um título em caixa alta, a indicação da fonte de origem da pesquisa, os dados, né, numéricos, as cores. Então, esses textos, eles são multissemióticos, porque eles envolvem linguagem verbal, linguagem não verbal, né, além de outras, e eles também podem ser considerados como textos hipermediáticos, uma vez que eles estão aí à nossa disposição por meio de diferentes mídias, certo? E eles são multissemióticos, porque nós podemos extrair aí diferentes sentidos, né, diferentes significados de todas essas informações, de todos os elementos que integram esses gráficos. Então, eles são considerados como textos multimodais, multissemióticos e também hipermediáticos, certo? Eles sempre terão focos em relação, trarão, né, temas relativos à multiplicidade cultural e semiótica também na constituição dessa estrutura de gênero textual, e tem a finalidade de trazer, então, aí uma multiplicidade de linguagens com predomínio de temas de circulação social, sejam eles impressos, digitais ou não. Então, nós temos gráficos de diferentes modelos, certo, Márcio? Aqui nessa tela nós temos um gráfico de colunas, que é um exemplo de texto que traz os mesmos elementos que eu acabei de dizer para vocês, não é? E que tem uma forma de expor, de dizer aí o que os textos podem dizer de outras formas, né? Textos verbais ou podem dizer de outras formas. Então, os textos sistematizam informações que às vezes são ditas aí em artigos, são apresentadas, apontadas em artigos de opinião aí com diferentes páginas. Podemos seguir, Márcia, para ver um outro modelo de gráfico. Então, olha, outros modelos de gráfico e que também trazem na estrutura os mesmos elementos, mas com um formato diferente de apresentar as informações. Então, aqui nós temos, olha, informações que vêm em forma de números, não é? Que vêm em forma de palavras aí, mas os elementos estão aí presentes. Esse gráfico da esquerda, de colunas ou de barras, né? Eles são representações de um conjunto de dados organizados aí em barras em formato retangular, ou em colunas aí, né, na vertical ou na horizontal também. O próximo gráfico apresentado aí em outro modelo é o gráfico de linhas, usado para apresentar valores em determinado espaço de tempo, ou seja, para mostrar evoluções ou diminuições de algum exemplo, mas apresenta os mesmos elementos estruturais. Podemos ir para um outro modelo, Márcia. Um outro modelo bastante utilizado, né, muito comum aí em diferentes situações, em diferentes representações, o gráfico chamado de setor, também conhecido como gráfico de pizza, que apresenta os mesmos elementos estruturais dos demais, porém como é escolhido de acordo com a intencionalidade do que se quer representar. Então, o gráfico de setor, eles são muito utilizados para agrupar ou organizar quantitativamente dados, considerando um total. Então, o círculo todo seria um total e as partes representariam aí as proporcionalidades, certo? Então, independente do modelo que se escolha, né, ou independente da intencionalidade com cada modelo, importante trabalhar isso com os estudantes, né? Eles apresentam uma estrutura fixa e os formatos variados atendem, então, às diferentes informações que se pretendem trazer.
Ok? Podemos ir, Marcinha. Isso. Vale destacar aqui também que todos esses gráficos que a Vanuzi acabou de falar, eles foram tirados do Aprender Sempre do ensino médio, tá? Aqui na barrinha vocês conseguem verificar qual foi o volume, a página e a série, tá bom? Então é importante perceber o quanto isso é utilizado, principalmente no caderno de matemática, né? Mas também tem muitos textos de divulgação científica na língua portuguesa, que aí também há a presença de gráficos e infográficos também. Então, vamos lá? O próximo. Obrigada, Márcia. Não, é importante, né? Nós falarmos tudo, porque você Isso, extremamente muito bem explicou, né, como são as características desses gráficos. Eu só quis referendar porque o Aprender Sempre também está aqui, né? Isso, exatamente. E essa fonte é interessante porque, ao desenvolver esse projeto, né, Márcia, os professores podem buscar esse suporte lá no próprio material Aprender Sempre. Muito bacana, viu? Então, vamos para o terceiro momento aqui, que é discutir a possibilidade de alcançar a interdisciplinaridade por meio de um projeto integrador, né? Então, aqui nesse momento, essa imagem é muito bonita, né, Rosana? Você quer falar um pouquinho sobre agora esse início aqui? Que aqui a gente traz agora, professores, né? O projeto, nós desenhamos aqui um projeto simples, né, para discutir com vocês, né, a possibilidade para 2023, que nós sabemos que nós estamos encerrando, né, o nosso ano letivo, mas eu sei que vocês estão aí do outro lado, né, pensando, fizemos vários projetos, minha escola construiu juntamente com estudantes, com o grupo gestor, vários projetos, tivemos bons resultados, bons frutos, e o quanto o nosso aluno, o nosso estudante, o nosso menino, ele gosta de trabalhar, né, porque ele se sente parte, né? Você dá autonomia, ele começa a construir junto com os outros colegas, então, o quanto um projeto no final, ele tem um produto final, né? Que eles podem colocar em vários espaços, né? Em fazer blogs, colocar aí no YouTube, eles podem fazer alguma, eu sempre brinco, alguma engenhoca, né, se eles tiverem que construir para apresentar para a comunidade escolar. Então, esses projetos, eles dão bons frutos. Como eu sempre falei, acho que já né, ele é complicado, porque eu preciso sentar com os meus pares, eu preciso me organizar, eu preciso olhar, fazer primeiro o meu pré-projeto, junto com os meus pares. Isso já demanda um tempo, né? A gente tem alguns autores que falam desse pré-projeto que eu faço com os meus pares primeiro, né? A princípio, para depois eu poder levar para os estudantes, né? Já um pré-projeto, aí a gente vai trazer aqui o que a gente propôs aí, para conversar. Mas isso tudo a gente sabe que dá bastante trabalho, precisamos nos debruçar, precisamos buscar material, precisamos ver o que nós temos nas nossas escolas, né? Eu sei que às vezes é um pouco complicado, mas a gente sabe, né, o quanto nós estamos sempre buscando alternativas, trazendo metodologias, né, para ajudar os nossos estudantes na aprendizagem. Aí, quer passar o próximo, Márcia, slide? Isso, vou passar sim. Então, aqui nós estamos falando sobre essa articulação, né, entre as áreas do conhecimento, pensando aqui na língua portuguesa e matemática, mas como exemplo, porque nós poderíamos utilizar outras áreas em conjunto também, matemática, geografia, história, poderiam estar aqui. Como produzir textos multimodais e multissemióticos com base em coleta de dados? É interessante essa imagem que está aqui, porque vocês estão vendo o que parece tracinhos, é como se fosse um texto, né? Aqui está representando o texto e ao lado aqui nós temos os gráficos representados aqui de forma colorida. É interessante, então, nós pensarmos que o estudante pode tanto produzir textos olhando para um gráfico, né, quanto, ao contrário, tendo um gráfico, também desenvolver um texto, né? Então, veja a possibilidade dessa questão de que os estudantes podem, né, utilizar vários gêneros textuais, criando o seu próprio gênero textual também, que pode ser uma síntese, que pode ser aqui uma coleta de dados que ele pesquisou durante todo o longo de um conjunto de aulas, porque um projeto não se dá apenas em uma aula, né? Pode levar, às vezes, até um bimestre todo, porque é uma questão muito, como falou, muito complexa e trabalhosa e requer aí a união de todos, né? Então, é necessário selecionar habilidades essenciais do currículo paulista de cada disciplina envolvida no projeto, um planejamento, né,
como planejar coletivamente essa construção do gráfico, tendo por base um texto gerador. Sempre é bom ter um texto gerador, em seguida produzir o texto crítico também, quando eu já tenho um gráfico, ou se eu tiver o gráfico, eu preciso escrever um texto. É importante também, né, quando o estudante está diante de um gráfico, que ele compreenda que ele, como disse a Vanuzi aqui, que ele sintetiza um texto mais longo. Basta só olhar para esta imagem, na construção de um gráfico, que nós vamos compreender todo um texto, né, de forma escrita linearmente, né, linha a linha. Então, nós temos aqui também essa questão de que eu já mostrei aqui, a leitura, né, do texto como base multissemiótica e multimodal, fundamentando aí a produção de gêneros de divulgação científica, por exemplo, não precisa ser esse, né? Pode ser também uma reportagem, pode ser uma síntese de relatório que foram coletados e discutir com os estudantes a organização desse projeto integrador. Então, vamos aqui partindo para a próxima. Aqui temos um exemplo de habilidade da língua portuguesa, que é utilizar adequadamente ferramentas de apoio a apresentações orais, escolhendo e usando tipos de tamanhos de fontes que permitam boa visualização, topicalizando e organizando o conteúdo em itens, inserindo de forma adequada imagens, gráficos, né, no caso aqui, que é o nosso elemento principal, né, dessa habilidade, pensando também depois na apresentação, né, de forma harmônica, pensando nos recursos, nos efeitos como slides, layouts personalizados, gravação, ou então um seminário, como é a nossa proposta. A matemática, que vai dialogar, foi escolhida aqui como planejar, olha só também a questão do conhecimento cognitivo aqui, né, do planejamento, já visa aqui um trabalho bem interessante. Executar pesquisa amostral sobre questões relevantes, usando dados coletados diretamente ou em diferentes fontes, e comunicar os resultados por meio de relatório contendo gráficos e interpretação das medidas de tendência central e das medidas de dispersão, aí dependendo, claro, da temática que vai ser abordada. No caso, a seguir, nós vamos aqui verificar. Aqui, se alguém puder me ajudar, nós estamos falando aqui do tema gerador, né? Esse tema gerador, ele foi direcionado para a educação ambiental, porque nós aqui, da equipe formativa, pensamos, né? Que tema poderia ser interessante aos estudantes? Que eles podem olhar no seu entorno e perceber aquilo que não está muito bem sendo utilizado pelo ser humano, né? Em relação à natureza, aos animais, né? A potencialidade que tudo isso tem para o planeta, não só para o Brasil, né? A biodiversidade. Então, conhecendo a biodiversidade brasileira para aprender a respeitar. Então, acho que é um projeto interessante, que pode ser discutido, pode ser trocado, pode ser avaliado nesse contexto. Existe aqui uma questão que sempre a gente coloca, né? A APP sempre nos faz isso, né? A âncora. No caso, apresentando vídeos, podcasts, imagens, o que o professor pode levar, mas o que os estudantes também podem pesquisar, né? Então, de que maneira esses estudantes podem ser envolvidos? Então, existe uma sensibilização que deve ser feita, né, juntamente o professor mediando essa questão, mas também levando e pedindo para que os estudantes, nós estamos falando do ensino médio, né, como falou a Rosana, eles gostam muito de participar, né, de discutir, fazerem uma roda de conversa, e aí também orientar quais seriam os meios de poder fazer a pesquisa. Aqui nós estamos sugerindo um site, mas poderão ser muitos outros, o IBGE, no caso, Conheça o Brasil, tá? Então, nós temos aqui um questionamento também, uma problematização em que eles têm que pensar como resolver isso ao final do projeto. A educação ambiental contribui para a conscientização sobre a importância da preservação da biodiversidade em território brasileiro. Podemos continuar? Tem algum comentário a fazer? Pode continuar, Marcinha. Pode, né? Vamos lá? Certo, vamos lá. O tempo voa. Isso, boa, 10 minutos, né? Então, ó, o texto foi construído pela equipe formativa pensando nas pesquisas que nós fizemos aqui como professores, né? Então, acho interessante que os professores, mesmo não podendo se encontrar presencialmente,
possam fazer assim como nós fizemos, tudo mesmo por meio de videoconferências, né? Então, a gente foi aqui conversando e vamos colocando. Chegamos a esse texto. Como sabemos, os biomas brasileiros constituem-se por diversificados tipos de vegetação e de animais que podem ser identificados pelos tipos de agrupamentos em variadas regiões brasileiras. Nesse sentido, podem ser identificados regionalmente em razão das semelhanças entre as espécies decorrentes das condições geológicas e climáticas de cada espécie vegetal ou animal que, ao longo do tempo, contribuíram para a formação da paisagem, propiciando tanto uma fauna e flora riquíssima em nosso país. Em território brasileiro, segundo variadas fontes de informação, há pelo menos 6 tipos de biomas que eu vou apresentar aqui, porque vai ser um encaminhamento para o gráfico, né? Então, em termos percentuais, conforme os dados apresentados pelo IBGE Educa, os biomas brasileiros se constituem da seguinte forma: bioma Amazônia ocupa cerca de 49% do território brasileiro, Caatinga, 10%, Mata Atlântica, 13%, Cerrado, no Planalto Central brasileiro, ocupa aproximadamente 24% do território brasileiro, Pantanal ocupa aproximadamente 2% e Pampa ocupa aproximadamente 2% do território nacional. Vamos verificar agora a seguir como esses dados podem ser representados por meio de um gráfico. No caso, nós escolhemos colunas. Aí eu chamo aqui a Rosana para explicar um pouquinho sobre o gráfico. Então, pessoal, aqui a professora Vanuzzi até colocou, né, o quanto a gente sintetiza, olha para o gráfico, né, a gente consegue olhar, né, o quanto ocupa o território brasileiro, a Amazônia, o bioma da Amazônia, da Mata Atlântica, né, qual é a ocupação maior? Então, pelo gráfico a gente já é da Amazônia, qual é a menor, né, a do Pampa, o quanto isso facilita, né, a leitura de informações, né, então, fazer esse agregar, né, aquele texto a isso. Uma coisa que eu deixo forte para vocês: façam com que os estudantes escrevam sobre esses dados, que é o que eu acho que a professora Márcia vai trazer agora. Ela traz um texto no nosso próximo slide, que também foi construído. Por favor, Márcia. Ela traz um texto que foi construído também. Ele vai um pouquinho mais para frente, porque antes eu vou chamar a Vanuzzi, que esse Tá. texto ele ficou um pouquinho depois, tá? Tá então, bom. a Vanuzzi vai falar sobre as etapas da organização, aí nós vamos finalizar com um texto que pode ter nascido decorrente do olhar do estudante para esse gráfico aqui, tá bom? Ok. Tá, Vanuzzi, vou passar aqui os objetivos. Isso aí, meninas, vamos lá então rapidamente, mas olha, aqui nós temos então as etapas que precisam ser consideradas, são algumas etapas sugestivas, é claro, são sugestões, a isso podem ser acrescentadas outros fatores, né, outros elementos que farão parte aí da construção desse projeto integrador. Mas a base do projeto, para que ele dê certo, para que os estudantes se envolvam, o primeiro passo, o primeiro ponto, então, é o nosso próprio engajamento. Então, é a decisão de trabalharmos em grupo, a decisão de trabalharmos aí, de fazermos esse planejamento de forma coletiva, para que isso possa também contagiar os estudantes. Então, eu não vou me ater à leitura de todos os objetivos desse proposto e dessa proposta de projeto integrador, mas destaco aí, olha, alguns elementos que perpassam pelas competências e habilidades aí trazidas pela Base Nacional Comum Curricular, como desenvolvimento do senso crítico, né, a ação protagonista do estudante, o que é extremamente forte nessa perspectiva de formação integral, não é? E a questão da conscientização em relação a problemas sociais, né, a intervenção deles na realidade, como nós podemos posicionar os nossos estudantes como cidadãos e que sabem pensar e intervir, não é? Apresentar em propostas de intervenção para problemas sociais em relação ao meio em que eles vivem. Então, nós trouxemos aí 2 disciplinas, 2 componentes básicos, língua portuguesa e matemática, mas como já dissemos aí no decorrer de toda a pauta, a possibilidade de envolver todos os componentes de todas as áreas do conhecimento, considerando que aqui no ensino médio, né, gente, colegas,
a integração entre os componentes aí, ela é um desafio, então a proposta dos projetos é um formato bastante interessante para promover essa integração. Podemos ir, então, para a próxima etapa, Marcinha, para vermos algumas etapas que são importantes. Então, a organização dos grupos, a distribuição das tarefas, né, de forma também aí bem democrática, e a realização do trabalho em si, né? Então, é preciso que os estudantes leiam, que eles tenham aí todo um processo de pesquisa, e aí, olha, nós sugerimos textos, gêneros textuais diversos, para que eles possam coletar todas as informações possíveis em relação à temática que foi apresentada pela professora Márcia um pouquinho antes, né, a questão da biodiversidade. Então, é preciso que eles busquem insumos aí, considerando quais informações, quais os elementos que cada uma dessas linguagens vão disponibilizar para eles. Então, a linguagem fílmica, o documentário, a música, não é? Os filmes, o que cada linguagem, o que cada gênero textual traz de informação para que eles possam, então, coletar, extrair sentidos e organizarem, então, as próximas etapas do projeto, que é, olha, a exposição do tema, uma discussão coletiva, de modo que eles cheguem a um seminário, né, Márcia, para apresentar, então, todo o resultado do trabalho feito em cada uma dessas etapas. Então, na próxima tela, olha, toda essa ação. Isso, a Márcia vai falar com vocês, então, sobre esse texto crítico, que é uma possibilidade de escrita do estudante pós-seminário, né, Márcia, a partir das apresentações. Então, vamos lá. É isso mesmo, é importante, não dá para ler o texto todo aqui também, razão do tempo, a Rosana já estava dizendo aqui, né, sobre, olhando para aquele gráfico que a Rosana apresentou para nós, como podemos iniciar, né, então, às vezes, assim, com base nas informações, podemos iniciar assim, de outras maneiras. O importante aqui também é trabalhar a questão dos elementos de coesão e coerência, da formalidade do texto, né? E tudo aquilo que estava proposto naquele gráfico está, de certa forma, escrito, né? Então, nós estamos mostrando as múltiplas possibilidades, né, de leitura e de escrita que o estudante pode ter num projeto como esse que nós estamos propondo aqui para vocês, tá bom? Então, a gente deixou aqui meio em negrito, né, quais são os biomas brasileiros, e aí, correspondendo cada um, aquela questão do percentual também. Então, professores, aqui eu vou prosseguir, caso vocês também vão receber esse material, que pode ser impresso, né? Deve estar lá também no centro de mídias, vocês vão conseguir também esse material. Então, basta também criar juntamente com os seus estudantes, tá bom? Vamos passar para o próximo. Aqui o seminário, a Vanuzi já falou, depois de todas as pesquisas, nós vamos apresentar nesse projeto, finalizando, né, toda essa apresentação. Vamos, então, sistematizando. Então, pessoal, nós retomamos a formação anterior, nós servimos algumas concepções acerca da interdisciplinaridade, demos uma sugestão de alcançar a interdisciplinaridade por meio de um projeto integrador. Nós apresentamos agora, pedimos que vocês avaliem o nosso encontro, no próximo slide, por favor, Márcia. Vocês avaliem o encontro, o quanto é importante para a gente redirecionar nossos trabalhos para 2023. Nós deixamos também as nossas referências no próximo slide, por favor. Nós temos aí uma gama de referências super bacana de tudo que a gente trouxe aqui. Por último, nós gostaríamos de comemorar, desejar a todos um Feliz Natal, um bom Ano Novo. Márcia, fecha a tela, por favor, para a gente se despedir, olhar para as pessoas. Pessoal, meu eterno agradecimento, gratidão, é uma honra, sempre com vocês, meu coração. Márcia, passo a palavra. Nossa, não está abrindo. Oi, tudo bom? Então, vamos lá. Aqui eu gostaria, então, de encerrar também, como eu fiz numa outra apresentação, um poema do Enfield, que é um jornalista cartunista que faleceu em 1988. É uma paráfrase, tá? Se não houver os frutos, as flores ou as folhas, valeu a intenção da semente. Então, eu espero, sinceramente, que as sementes plantadas ao longo de todas as nossas formações anteriores e a de hoje possam germinar novos conhecimentos, outros olhares, que possam sempre visar aí a educação integral do estudante. Então, professores, aí um Feliz Natal para vocês, um 2023 cheio de saúde e felicidade, agradecendo aos intérpretes de Libras,
aqui estiveram, a Poli também, todo o conjunto aqui também, para que possamos nos despedir. E vou passar aqui agora a palavra para a Vanusa. Muito obrigada, minhas amigas, né, minhas colegas e companheiras de trabalho, quantos aprendizados, né? E eu externalizo da mesma forma toda a minha gratidão a vocês que estiveram conosco aí durante todo o ano letivo de 2022. Esperamos aqui termos trazido um pouco de luz e aí algumas provocações para que vocês transformem essas pequenas contribuições nossas aí em grandes aprendizados, em grandes possibilidades de conhecimento para os nossos estudantes. Fiquem com Deus, boas festas aí de final de ano, que tenham um excelente ano de 2023 também. Muitíssimo obrigada pela presença e participação.